Bem, eu só tenho a agradecer novamente de poder ser o mediador dessa sessão, porque eu acho que tem duas grandes características nessa sessão que são muito boas. A primeira delas é o seguinte: você usa métodos que são, embora o Pedro use métodos mais novos, mas que são fortemente consagrados na análise de dados para políticas públicas, né? Análise envoltória, uma análise de regressão logística e associações via correlação linear e correlações locais. Isso mostra uma coisa que é muito boa, que boa estatística e bom método traz bons resultados. A gente não tem que estar inventando o tempo todo. Tem muita coisa boa, feita, estruturada, que nós podemos utilizar. Os dois métodos usados aqui, eu acho que um é da década de 60 para 70 e o outro também 70, não é isso? Então, hoje você tem muita coisa através da qual você pode aumentar a eficiência, que é a segunda grande característica da seleção dos trabalhos. Todos os trabalhos apresentados, eles aumentam a eficiência de quem trabalha no controle. O que é muito bom e muito bem-vindo, uma vez que falta recurso, falta gente e falta uma série de coisas. E como o Pedro muito bem disse, é um jogo de gato e rato. Você aumenta a eficiência no controle, o fraudador aumenta a eficiência na fraude, e você aumenta a eficiência no controle, e assim você vai seguindo. Bem, sem mais delongas, eu já tenho aqui algumas perguntas pelo Twitter, e depois eu vou fazer em grupo de 3 perguntas, né, que eu acho que é a melhor forma. A primeira é uma pergunta para o Felipe: como foi a sua experiência na sala de sigilo do IBGE? Poupe dos detalhes torturantes, da vontade de matar o povo, só a parte geral, sem específico. Aperta aqui do lado. Esse botãozinho ele ficou vermelho, está funcionando. Como é que foi a minha experiência na sala de sigilo do IBGE? Sinceramente, foi muito boa. A gente enviou um projeto, ele foi analisado. Uma vez a gente efetivamente entrou na sala de sigilo, a gente teve assim... A gente usou R. R tem muita biblioteca a ser instalada, né? E, na verdade, R sem biblioteca não faz nada. E a gente teve todo o apoio do mundo para instalar as bibliotecas que a gente precisou. Eventualmente, quando tinha alguma coisa que não funcionava direito, rapidamente o pessoal ia lá e ajudava. E você tem vários pesquisadores lá juntos, então, frequentemente, um opina sobre o trabalho do outro, um dá uma ajuda no coisa do outro. E sempre tive, assim, computadores à disposição, a base estava lá pronta, todas as bibliotecas que eu precisava instalar, eu consegui instalar. Sinceramente, a minha experiência foi muito boa até. Foi muito boa. Melhor do que eu esperava. Eu acho que isso vai começar a me dar um choque aqui. Posso pegar o seu? Lógico. Como eu derramei água no negócio, eu estou com medo de levar um choque. Alguns amigos reclamam bastante de acesso à sala de sigilo do IBGE, né? Enquanto que outros gostam muito. Dizem que as pessoas são muito solícitas e às vezes até ajudam. Quando você tem algumas demandas específicas, eles têm experiência, porque toda semana chegam pesquisadores que vão passar por problemas que provavelmente você já passou, né? Então, afora a piadinha que eu fiz no começo, eu tenho uma variabilidade, falando ali com o Pedro, muito alta das experiências na sala de sigilo. Como a segunda pergunta ela vai no sentido da primeira, eu vou pedir a permissão aqui para repeti-la, né? Para repetir para você, Felipe, para não ficar mudando. O Ministério do Planejamento pergunta aqui se o IBGE se recusa a fornecer um subconjunto descaracterizado e desatualizado dos dados para você. Assim, se teria um tipo de subconjunto desatualizado, mascarado, que você pudesse utilizar para o seu trabalho, ou seja, você encomenda e eles entregam. Olha, dentro da sala...
Tá ligado? Ficou vermelhinho. Oi? Tá? O quê? Não sei. Tá ligado? Estamos vendo? Eu não sei se eu entendi exatamente a pergunta, mas dentro da... Tá ligado? Oi. Obrigado. Não sei o que exatamente vocês querem dizer com fornecer. Dentro da sala de sigilo, eu tenho acesso a todos os dados descaracterizados, mas acesso a todos os dados dentro da sala de sigilo. Ok. Não sei se eu respondi. Eu acho que sim. Se você poderia pedir um subset dos dados que já viessem cruzados e descaracterizados. Posso. Se eles entregam, eu poderia falar da área social da sua área. O IBGE foi bem claro nesse sentido, ou seja, eles tanto forneceram as bases que a gente pediu, quanto permitiam a gente até trazer bases nossas para dentro do IBGE, caso a gente precisasse fazer cruzamento de dados com bases, por exemplo, que eram do BNDES e não do IBGE. Nesse projeto não foi necessário, mas em outros projetos que a gente tem lá, a gente fez isso. Então, nesse sentido, era que a gente pedia a base de dados, eles analisavam e concediam dentro da sala de sigilo. Se a pergunta é no sentido de retirar os dados da sala de sigilo, eu acho que não. É isso. Aí, nesse caso, não. Mas não houve essa... O IBGE sempre foi bem claro no sentido de que o acesso aos dados deveria se restringir à sala de sigilo por questões justamente de sigilo dos dados. Ok, obrigado. Eu posso completar essa pergunta com relação a dados no nível da pessoa. Se forem dados no nível da pessoa e você não tiver problemas de amostragem claros, o IBGE fornece esses dados no nível mínimo de alocação de setor censitário, que não é uma coisa ruim. Mas se você quiser juntar dados dessas pessoas, você vai lá dentro da sala de sigilo, faz o seu matching, tira seus resultados, mas não tira o dado juntado, que é uma coisa que pode comprometer o sigilo dos dados da pessoa, né? E uma vez eu reclamava muito disso e o cara me mostrou. Ele puxou um setor censitário lá e disse, olha, se o cara que quiser fazer um sequestro nessa área rural aqui, ele vai sequestrar esse cara aqui. Ou a renda dele, a escolaridade, o número de filhos, etc. Ele sequestra esse cara. Ele vai lá, pega o dado, pega a renda, separa todo mundo, vê onde o cara mora e vai atrás. Se você tem um setor censitário, que é uma área geográfica grande, você não consegue fazer isso, né? Embora seja uma coisa muito, mas muito difícil de acontecer, ela é possível, né? São riscos baixos com consequências catastróficas que fazem isso. Afora esse mundo de Big Data que, hoje em dia, você não sabe até quando as coisas vão, nem até onde, eticamente, as pessoas vão com essa questão de dados. Bem, desculpa. Prosseguindo aqui, eu tenho mais uma pergunta que é para o Everton. Se as variáveis políticas foram levadas em consideração no seu trabalho, que foi o que eu saí ali para falar com você. As variáveis políticas a gente considerou, também não encontrou nenhum efeito significativo. O problema é que a gente tem uma infinidade de partidos, né? Então, eu acho que fica como um aperfeiçoamento do trabalho, em vez de se testar o partido, porque há sempre a troca de gestores, às vezes no meio da gestão, né, essa troca, a gente tenta uma forma de mapear isso por coligações. Acho que é uma forma mais, e a sugestão que o senhor conversou comigo ali também é para ser testado, são os incentivos para reeleição ou não, a questão do ano eleitoral, que também pode servir como uma variável de controle para isso aí. Eu estava oferecendo meus dados da minha tese a ele, que eu vou enviar.
Ana Cristina Oliveira fala de uma grande dificuldade nas análises, seja baixa qualidade das bases de dados disponíveis. E existe algum resultado secundário utilizando retroalimentação nos processos originais para propor melhorias na geração de informação. Ou seja, o fato de nós analisarmos os dados e descobrirmos fragilidade desses dados melhoram a captação desse dado, da qualidade do dado que vem para a gente. E aí eu queria começar passando para o Pedro, e como é uma questão geral, depois para os outros dois palestrantes. Bom, isso é verdade, né? Se trash in, trash out. Se os seus dados são ruins, a tua análise vai ser ruim, aquilo que você está desenvolvendo é ruim. Mas existem vários esforços, né, como Concla, como padronizações que estão sendo feitas, limpeza em base de dados, o próprio CGU está trabalhando muito bem nisso, em sistemas para poder construir classificações específicas para produtos e licitações. Mas é algo que realmente todo mundo reclama, da qualidade dos dados. Dados nós temos aos montes, IBGE, TCU, ministérios, INEP, mas a qualidade realmente é um problema. O que eu tenho visto é que as pessoas precisam usar cada vez mais modelos sofisticados para poder tratar dados que têm ruídos, que têm outliers, que têm problemas que os modelos estatísticos tradicionais não tratam. Mas eu acredito que, como isso está começando a tomar forma, os órgãos estão começando a prezar mais por um dado estruturado, por um dado inicialmente com qualidade, já sabendo que lá na frente esse dado vai ser útil para a tomada de decisão gerencial. Eu também concordo com o colega. Eu acho que, pelo menos no meu caso, boa parte do tempo despendido é exatamente nessa parte de tratamento. Porém, como assim, a maior parte dos dados eram dados do próprio tribunal e a gente já tem uma certa experiência nessa parte de auditoria, então uma vez ou outra a gente detectava algumas anomalias e acabava corrigindo para não acontecer distorções ou resultados, digamos assim, falsos. Mas eu acho que o próprio evento aqui já é um passo para que isso aí melhore e que em pouco tempo a gente passe a ter mais dados de qualidade, né, e disponíveis de uma forma mais fácil até. Eu acho que me chamou a atenção que as perguntas que a gente recebeu foi no sentido de como é que foi a tua experiência na sala de sigilo do IBGE, ou seja, como é que foi obter dados, e depois sobre questão política, né, no sentido de como é que é você realmente trabalhar esses dados nesse ambiente institucional que a gente vive. É um pouco hercúleo você tentar fazer realmente a análise de dados, que a gente tem ainda vários empecilhos que não necessitariam existir. Um exemplo disso, que eu acho bem ilustrativo, é que a gente começou a consolidar lá no BNDES uma base de dados externa ao longo de vários anos, e tinha uma variável que era uma variável da mais simples possível, era sim ou não. E num ano ela aparecia sim ou não, tudo em maiúsculo, sem acento. Depois virou sim ou não, só primeiro em maiúsculo, sem acento. Depois, sim ou não, ganhou um acento. Depois vira 0 e 1. Repara o seguinte, qual que é a necessidade disso? Então, eu acho que quando a gente começa o movimento, e a gente começa a evitar certas coisas que criam dificuldades e não tem por que existir, porque tanto faz se vai ser 0 ou 1, ou sim ou não. O que importa é ser constante. Porque a gente gasta um tempo tendo que corrigir esse tipo de coisa para consolidar a base, né? Então, eu acho, eu sou um forte defensor no sentido de maior compartilhamento no uso de dados entre os órgãos públicos. No fim das contas, estamos todos trabalhando para o bem do Brasil, estamos todo mundo trabalhando tentando usar dados para o desenvolvimento nacional, para o bem público. Então, compartilhar esses dados e ter esses dados de uma forma estruturada, pensada, coerente e que facilite o trabalho de um analista de dados
no fim das contas, é bom para todo mundo. Então, eu acho que da mesma forma que a gente pôde ir ter acesso aos dados lá na sala de sigilo do IBGE, seria ótimo que a gente pudesse ter acesso a todo tipo de dado. E seria ótimo que esse dado fosse já coletado de forma a pensar nessa análise e permitir essa análise de tal forma a gente gastar o mínimo de tempo possível nesse tratamento de outliers e até mesmo desse caso que eu citei, que é real. Ok, embora eu seja mediador, eu passei 5 anos no Bolsa Família sendo responsável pelos dados de educação e saúde. E eu compartilho um pouco com a inquietação de alguns colegas que eu consigo ver aqui, que é o seguinte: nós somos responsáveis pelos dados e muitas vezes nós temos sistemas legados que eles vêm de 15 anos atrás, onde escrever sim ou não de algumas formas, o cara chega a ter uma semana para juntar 2 bases que tem 15 anos. Aí, por exemplo, uma coisa que eu passei... 22 mil pessoas foram cadastradas no mesmo CPF de cadastrador no Bolsa Família no ano... Isso é uma fraude inominável. E aí voltou para mim. E aí eu entrei lá, fui lá, vi quem era o CPF, peguei o cara, botei no Google, chamei. O cara era um ex-diretor de uma empresa de informática que puxou o cadastro para jogar no cadastro único. E como ele não tinha o campo CPF do cadastrador, ele mandou botar o dele. Não, bota o meu, eu tenho que entregar esse trabalho. E aí, eu fiz uma nota técnica, entreguei de volta às pessoas que tinham denunciado, e nada. Vocês têm que ver os dois lados também. A construção da informação dentro do Estado brasileiro, ela é uma coisa difícil e contexto é muito em dado. Você ter contexto do dado, a maneira como ele foi construído, é uma coisa muito importante. E conhecer a base de dados é uma forma de você conhecer o problema também. Não estou dizendo que as pessoas não têm apego aos seus próprios dados, mas eu digo que elas têm muito mais medo dos problemas que elas podem ter ao liberar esses dados do que apego aos próprios dados. Então, eu acho que esse foro aqui é um foro muito legal, viu, Eric? Para a gente trabalhar essa lógica de como juntar a qualidade dos dados que são necessários para análise com a produção. Eu acho que isso é uma coisa central para a gente avançar muito mais rápido, né? Deixa eu ir aqui para o Twitter, porque tem mais questões aqui, não é isso, Eric? Uma para o Pedro, que é sobre quais foram os resultados dos filtros heurísticos do segundo estágio do seu trabalho. Eu acho que é aquele gráfico de baixo, né, que mostra as semanas claramente as semanas de cartel ali, mas... Exatamente. Aqui foi só um exemplo para Recife, e nós fizemos também outros filtros com outras metodologias, mas no caso do mercado de combustíveis, rodava-se primeiro a correlação global, e aí nós tínhamos aqueles municípios que a correlação global era muito baixa e pequena, e aí a segunda etapa, para esses que a correlação era baixa e pequena, nós rodávamos o local para tentar localizar as semanas específicas onde ocorreu. No caso de Recife, foi um caso à parte, porque a correlação global era alta, era menos 0,2, não caía no filtro que nós tínhamos considerado que tinha que ser menos 0,8, mas nós tínhamos uma denúncia a priori. Então, nós fomos investigar mais profundamente o dado. E aí, como nós tínhamos a experiência dos analistas de haver revezamento em preço, nós observamos que naquela semana que coincidia com a denúncia, a correlação entre a variabilidade e o preço era muito baixa, não corroborava a denúncia. O próximo passo foi, então, preparar uma nota técnica, um documento, e encaminhar para os auditores do CAD para que eles procedessem com as investigações. Mas, especificamente, para Recife, nós, então, validamos a denúncia que era pública e que existia para aquela semana e para aquele município. Okay. Eu tenho aqui mais 3. Uma é geral, como estamos evoluindo na formação de pessoas para trabalhar com essas novas tecnologias. A segunda é acho que é para o Felipe. Os dados a respeito das empresas que negociam as ações em bolsa seriam suficientes para determinar a fronteira via DEA, tá? Ou seja, pelos dados que você tem, eu acredito que seja da CVM, alguma coisa desse tipo, foi o que eu entendi aqui. E o Tiago colocando o link do trabalho de Pedro e Simone Cuiabano. Ué, tá aqui. Não fui eu. Alguém hackeou o seu Twitter, Tiago.
Então, vamos começar pela geral? Tá bom. Vamos começar de volta. Bom, sobre a qualificação, né, inicialmente. Eu posso falar pela Universidade de Brasília, porque anteriormente toda essa qualificação tecnológica de base de dados ela era exclusiva da computação, o pessoal da engenharia trabalhava um pouco, o pessoal da estatística, e agora a economia, a administração pública e contabilidade vem percebendo a necessidade do uso dessas ferramentas. Então, nós iniciamos com o Lanfo treinamentos, nós estamos pensando em abrir mestrados profissionais, doutorados profissionais nessa área de aprendizado de máquina, tecnologia de informação em administração pública e administração geral. Eu vejo meus alunos, que são da administração, da economia, que têm uma base mais qualitativa, mais voltada para a gestão, se inclinando para estudar linguagem de programação, trabalhar com base de dados, porque o mercado está demandando isso cada vez mais. Uma das referências que eu coloquei na minha apresentação é o livro dos 2 professores do MIT, o Eric McAfee e o Blumson, que o nome do livro é The Second Machine Era, que é, na verdade, mostrando que nós estamos vivendo uma segunda era da máquina. A primeira foi a Revolução Industrial, em que nós substituímos o músculo do trabalhador por maquinário. Agora nós estamos sendo um pouco mais desafiadores e tentando substituir o cérebro do trabalhador com máquinas que conseguem tomar decisões de maneira inteligente e automatizada. Então é isso que eu vejo na Universidade de Brasília, é isso que eu vejo no mercado em geral. Essas áreas mais qualitativas cada vez mais se caminhando ou adentrando a computação, a estatística e a matemática. No tocante à questão de treinamento e aperfeiçoamento nessa área, no caso do Tribunal de Contas, né, da Paraíba, já tem alguns projetos em desenvolvimento, treinamentos, já existe uma programação nessa direção, até porque esse ano tivemos alguns egressos, né, do mestrado de Economia, foi uma parceria entre a UFPB e o Tribunal. E eu acho que é a tendência, né, de todos os órgãos. O próprio evento aqui, a gente estava comentando no início da semana, né, o crescimento do evento já aponta nessa direção. Então, eu acho que o tempo, aí, em pouco tempo, a gente terá cada vez mais órgãos da administração pública abordando o tema, né, e capacitando seus servidores. Olha, a minha experiência é exatamente a mesma. Assim, não poderia concordar mais contigo. Eu vejo isso em várias instâncias. Tanto, por exemplo, no nível já profissional, o BNDES, por exemplo, tem agora um departamento no qual tem 2 gerências dedicadas à análise de dados e data science. Uma focando na parte de avaliação do impacto do BNDES, a relação de causalidade entre a atuação do banco e desenvolvimento, de forma geral, e geração de emprego, geração de renda, e uma outra voltada para produção de produtos de data science para dar suporte ao negócio do banco. Então, nós já temos angariado pessoas de dentro do banco com essa formação, que estamos capacitando nisso, formando nisso, né, que já tem um background antes para trabalhar exclusivamente com isso. Isso dentro já do mundo dos que já estão formados, digamos assim. No âmbito da formação, eu vejo as universidades também começando a angariar isso e a dar mais valor a isso. Então, o exemplo que eu acompanho mais de perto é o exemplo da Fundação Getúlio Vargas. O curso de administração da Fundação Getúlio Vargas está sendo reformulado e ela vai colocar, não me recordo agora se são 3 ou 4 matérias, votadas especificamente para Machine Learning e Data Science. Já na graduação, o curso de mestrado e doutorado já usa pesadamente análise de dados há alguns anos. Agora, já na graduação, isso vai ser feito. Então, eu sinto que o Brasil está, sim, caminhando para desenvolver cada vez mais esse tipo de profissionais. Só para concluir, eu posso falar pela ENAP. A gente acabou agora
de receber a encomenda de uma trilha de formação do que a gente considera um dos 3 pilares da Data Science, né? A gente separou Data Science lá, a coordenação que eu coordeno hoje, que é a Coordenação Geral de Ciência de Dados, em processamento e análise, onde está todo esse pacote de grandes processamentos e grandes técnicas inovadoras de processamento. Um segundo pilar, que ele é extremamente necessário, e esse grupo aqui mostra isso, que é um de técnicas estatísticas e análise, né? E um terceiro de visualização, que eu acho que é um dos grandes ganhos que você tem. E, finalmente, você está com aproximadamente um atendimento de 200 pessoas por sessão aqui. Eu acho que prova que, embora o governo federal fora mais 200 ou 300 sempre conectadas, não é isso, Eric? Ou seja, as pessoas aqui, era o que eu estava dizendo a Eric ontem, nós somos pequenos clusters, né? Pequenos grupos dentro das organizações, e não pode vir todo mundo para cá. Então, vem um numa sessão, o outro corre para outra, e o outro volta, segura o trabalho do companheiro enquanto o outro está aqui. Então, eu acho que esse evento foi um enorme sucesso e prova que as pessoas, via esforço pessoal, que você vê todo mundo fazendo mestrado, doutorado, para melhorar a qualidade do trabalho que tem, quanto esforço institucional, eu acho que isso em 2, 3 anos vai ser um grande bom. Eu gostaria de finalizar aqui, uma vez que não temos mais perguntas, e convidar as pessoas para uma oficina chamada Visualizando Programas Sociais, com o Rodrigo Pérez Ferreira, que é no Lab 4, continua no Lab 4, e a inscrição é local e por ordem de chegada, não é isso? Muito obrigado a vocês e bom dia a todos.